Bom, para entender essas relações de trabalho, né? Trabalho escravo, a servidão e o trabalho livre, é importante entender como que essa dinâmica vai se formando, vai ocorrendo ali nas sociedades que vai formar a nossa tradição ocidental. Então, primeiramente, nós temos ali a Mesopotâmia, entre rios, ou seja, a região do atual Iraque. Nessa região é onde vai surgindo as primeiras civilizações que vai criar um processo posterior de divisão social do trabalho. Anteriormente, basicamente a maioria das pessoas viviam o quê? Viviam e trabalhavam na produção agrícola. A partir de um certo momento, essas sociedades começam a se desenvolver e começa então a ocorrer o processo de divisão social do trabalho, por causa, sobretudo, da Revolução Agrícola. Então, a Revolução Agrícola ela passa a criar um excedente alimentar que possibilita que as pessoas passem a trabalhar então em várias outras funções. É nesse momento então que cria-se a especialização desse trabalho. Então, nós vamos ter lá sacerdotes, teremos soldados, artesãos, comerciantes e os camponeses. Nesse primeiro momento já existe aí um sistema de exploração. Então o sacerdote no topo então, dessa cadeia, né, da divisão, vai futuramente vão se desenvolver como uma elite da sociedade e com isso também passam futuramente a surgir, né, linhagens de reis que dominam e exploram então essa grande massa da população que ainda é constituída pelos servos. Bom, nesse processo então do desenvolvimento dessas sociedades da região da Mesopotâmia, primeiro nós temos a sociedade suméria e futuramente vão surgir uma série então de outras cidades que vão ganhar força no desenvolvimento e vão fazer frente umas às outras, criando impérios, né, a partir da base das cidades que vão se tornar então cidades-estados. Essas cidades-estados, então, no momento que elas se especializam, se fortalecem, passam a dominar as demais na região e com isso dominam essas outras cidades, criando então seus impérios locais. Isso é fundamental por quê? Porque é um processo também de dominação e de exploração do trabalho das outras cidades do seu entorno, no seu domínio. Então, com isso, ela vai dominar as outras cidades e vai explorar na forma de impostos, ou seja, explorando o trabalho dessas populações dessas outras cidades. Isso vai possibilitar essas elites do império, né, ou seja, desses impérios que vão surgindo, como os babilônios, hititas, sumérios, caldeus, né, em diversos momentos dessas sociedades, a possibilidade deles terem, então, né, a partir do excedente da exploração, tempo, né, então, que vai possibilitar o desenvolvimento do pensamento, também com isso, o desenvolvimento de tecnologia, que vai ser revertida para a sociedade inteira da região, posteriormente. Então, é dessa maneira que surge, que vai se formando um processo então, de divisão social do trabalho, do processo então de exploração. Né? Nesse processo das guerras entre essas cidades-estados surgem também as capturas vão gerando o trabalho escravo. Né? Mas a grande base dessas sociedades é o trabalho camponês, na produção direta de alimento. Bom, dentro então dessa região, uma grande região, né, que surge na Mesopotâmia, atual Iraque, dentro dessa grande região de influência da Mesopotâmia, nós teremos ali a Palestina e teremos o Egito. Essa região é chamada então de crescente fértil por causa dos rios que regam a região e vai possibilitar o surgimento então, dessas civilizações. Nós temos então o Egito. O Egito é uma civilização que surge, né, dentro dessa tradição de estratificação piramidal das sociedades, da divisão social do trabalho orientada dessa maneira, e também ela vai ser estratificada dessa forma, no sistema piramidal. Nós vamos ter lá no topo, né, o faraó, nós temos então os sacerdotes, né, os nobres, teremos então os soldados, né, escribas, soldados, artesãos, comerciantes e a grande base dessa pirâmide, a grande maioria dessa população que é composta também de camponeses. Dentro dessa grande massa, né, dessa base piramidal, teremos também ali os escravos. O Egito é interessante porque é uma sociedade que vai ser chamada como uma grande sociedade servil, ou seja, porque todos estão ali, né, sob, né, e pelo faraó, ou seja, todos servem ao faraó. Então, é uma sociedade da servidão. Então, dentro desse processo de desenvolvimento da sociedade ocidental, que começa lá na Mesopotâmia, né, e nós já vimos, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, enfim, na Palestina, vai obedecer essa estratificação, o sistema piramidal,
E aí já há essa lógica da divisão social, na lógica da divisão social do trabalho, essa contemplação da servidão, né, o trabalho livre, né, e o trabalho escravo. O trabalho escravo sempre vai obedecer uma lógica da captura, né, a parte dessas guerras das cidades-estados ou entre impérios. Então, a parte da captura, né, é que se torna então escravização de mão de obra. É importante entender uma coisa fundamental. Escravo não diz respeito a uma raça ou cor. Escravo, que significa slave, que eram os eslavos, um povo do norte da Europa, que foram escravizados por um período, né, ali na Europa. Então, isso é importante frisar para quando nós falamos então no sistema da divisão social do trabalho e essas diversas formas de trabalho, não diz respeito a uma questão de raça ou cor, e sim uma lógica, uma tradição, uma organização social que é antiga nas sociedades. Então nós temos aí, nessa evolução da sociedade ocidental, nós vamos ter então, também a organização de uma nova civilização, né? Depois da Mesopotâmia, do Egito, enfim, desse grande espaço territorial que comporta ali o crescente fértil, nós teremos os gregos. Então a Grécia, né, na Península Balcânica, é que vai, né, se desenvolver como uma grande civilização da tradição ocidental. Vai receber essa tradição ocidental e vai também, da mesma maneira, se comportar da mesma forma do processo de organização piramidal estratificado. Também a Grécia vai ocorrer, então, linhagens reais, né, e posteriormente vai surgir outras formas de organização social, como, né, as mais importantes da Grécia, que é Esparta e Atenas. Né, em Atenas é onde vai surgir a democracia, né, e Esparta é um estado militarizado. Né. Agora, dentro então dessa sociedade grega, Esparta e Atenas, vai surgir também o mesmo sistema de organização da divisão social do trabalho, baseado tanto no sistema de servidão, quanto no sistema de trabalho livre, quanto no sistema então do trabalho escravo. Também da mesma maneira, a escravidão vai surgir a partir das guerras, da captura, e também surge também a partir de uma tradição também, que já remonta a tempos primitivos, uma forma de trabalho escravo na forma então do pagamento de dívidas. Então é sobretudo em Atenas onde nós vamos ter o desenvolvimento dessa modalidade de trabalho escravo, que é a escravidão por dívidas. Então os cidadãos atenienses que não conseguem pagar suas dívidas vão se tornar escravos justamente para pagar essas dívidas. Em Atenas nós teremos então, inclusive por causa dessa modalidade, né, da escravidão por dívidas, um grande contingente populacional de escravos. Então da ordem de 18 para cada cidadão ateniense. Então nós temos aí os escravos cativos, né, cativos sobretudo em guerras, temos essa escravidão por dívidas, e vamos ter também o trabalho livre. Esse trabalho livre vai ser sobretudo desempenhado pelos metecos. Então metecos fora do lugar são estrangeiros que trabalham em Atenas, vão desempenhar funções sobretudo como comerciantes e artesãos. Bom, em Atenas, sobretudo já no período democrático de Atenas, nós vamos ter então essas modalidades. E sobretudo porque em Atenas essa divisão, e mesmo com a democracia, não quer dizer que vai ser igualado ou vai criar uma sociedade igualitária porque é uma democracia, não. A democracia é porque os cidadãos, que são chefes das famílias, da genós, né, que possuem terras, posses, escravos, enfim, eles é que desempenham a função de cidadãos e podem então votar. Então mulheres e crianças não fazem parte dos cidadãos. Então os escravos também não, e nem os metecos, que são os trabalhadores livres, né, estrangeiros, então, que trabalham na cidade como artesãos e comerciantes. Bom, dentro desse processo então nós temos aí essa realidade dessa cidade ateniense, né, essa cidade estado grega de Atenas, e temos também uma outra cidade, que é uma cidade irmã de Atenas, co-irmã, a cidade de Esparta, que vai desenvolver também um sistema de organização, né, baseado aí num sistema piramidal estratificado, mas que
Esparta é uma sociedade diferente de Atenas, é uma cidade militarizada, uma sociedade militarizada. Então, a cidade-estado de Esparta, ela vai comportar essas modalidades também de trabalho. Né? O trabalho livre, o trabalho escravo e o trabalho livre. Ou melhor, a servidão. Então, nós temos aí, em Esparta, nós vamos ter lá os periecos, né? Os do entorno, né? Que vão, então, desempenhar uma função de comerciantes também e artesãos, né? Na sociedade espartana. Teremos também uma qualidade de trabalho servil, que são os ilotas. É todo um grupo populacional que é dominada pelos espartanos e trabalham, né, a terra. Então são camponeses, eles trabalham a terra, produzem alimentos tanto para os ilotas, para si, quanto para os espartanos. Então os ilotas são servos, né, eles servem aos espartanos. Então é uma qualidade importante desse trabalho servil que funciona nessa sociedade grega, especificamente em Esparta, na cidade-estado de Esparta, e nós temos aí essa modalidade de servil, que são os ilotas que servem aí aos espartanos. Temos lá o trabalho livre dos periecos, né, que são artesãos e comerciantes, e temos também escravos, né, que são capturados em guerras. E sobretudo essa sociedade espartana, que é uma sociedade basicamente guerreira, militarizada, né? Então toda a organização social administrativa dessa sociedade, ela está localizada nas linhas, né, de comando do exército. Dessa tradição da sociedade ocidental, nós teremos então Roma. Então Roma também vai obedecer essa tradição organizacional piramidal estratificada, né? Primeiramente terá reis, né, sacerdotes, soldados, comerciantes, artesãos e os camponeses. A parte do processo de desenvolvimento dessa sociedade romana, vai absorver também muito da cultura grega, né? Vai se desenvolver aí um novo sistema organizacional político, que vai ser a República Romana. Na República Romana, nós teremos lá um conflito, né, uma divisão social bastante clara, que será os patrícios, são os chefes das famílias tradicionais, da pater family. Então, os patrícios são os cidadãos, então, dessa sociedade, que vai dominar, administrar essa sociedade. Nós teremos, então, os patrícios, os plebeus, que é a grande maioria dessa sociedade, né, os plebeus. Teremos os clientes, que vão servir aos patrícios em troca de proteção. E teremos também os escravos também capturados em guerra, né, que vai fazer parte, um grupo populacional muito importante nessa sociedade romana, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas nós temos esses três grupos sociais, essas três divisões. Então os patrícios, né, os plebeus, os clientes, que servem aos patrícios, e os escravos capturados em guerras, e são uma população então escravizada. Trabalham tanto no meio urbano quanto no meio rural. Bom, dito isso, na evolução dessa sociedade romana, vai ocorrer um processo de expansão dessa sociedade. No processo de expansão vai ocorrer uma série de capturas por guerra. E aí essa população escrava vai ser fundamental para a economia romana. Então, a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, vai se expandindo, aumentando o número de escravos, e vai ser um fundamental, né, esses escravos para a sociedade romana, né, para a sustentação econômica dessa sociedade. Início do Império Romano, que vai até 476. Né? Então, nesse processo de desenvolvimento da sociedade romana, o trabalho escravo vai ser fundamental pelo processo de expansão e também as guerras. A captura vai aumentar esse contingente populacional, que vai ser fundamental para essa economia. Mas no final do Império Romano nós vamos ter o quê? Uma fuga do processo então de organização urbana, que é fundamental nessas sociedades desde do início na Mesopotâmia. Então em Roma vai ocorrer uma ruralização, e vai ocorrer um processo de mudança em toda a Europa, com o fim do Império Romano, que é o processo, então, onde vai ser absoluto o sistema servil, né, de trabalho. Então, ao final do Império Romano, em 476 d.C., nós vamos ter, então, né, o início do feudalismo, que basicamente é um sistema dominado pelos senhores feudais, e
a maioria da população, que são compostos de camponesas, serve então a senhores feudais que vai compor futuramente uma nobreza. E aí nós temos então essa grande modalidade de trabalho servil que vai funcionar na Europa até, sobretudo, o início aí da história moderna e contemporânea, onde vai surgir as revoluções burguesas, onde vai transformar o sistema então de trabalho.